Olá pessoal, graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula do curso Apocalipse. É um prazer ter você aqui junto comigo e nós vamos juntos, isso mesmo, juntos, aprender um pouco mais da palavra do nosso Senhor através desse livro fantástico que é o livro de Apocalipse. Eu quero orar com você, pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a minha e a sua vida, para que Deus possa se falar ao nosso coração e nos ensinar bastante princípios fenomenais que a palavra de Deus assim nos transmite. Curve sua fronte, vamos falar com o nosso Senhor. Deus, muito obrigado por mais uma aula. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, nos aprimore na sua palavra. E a oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Queridos, chegamos assim na nossa sexta aula. Estamos dando continuidade à sessão que fala sobre visões celestiais. Agora a parte 2 dela, onde nós vamos falar do ciclo 2. No ciclo 2, que fala sobre as 7 trombetas. A gente viu no ciclo passado que ele terminou no versículo 1 do capítulo 8, que nos diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Aqui fala da abertura do 7º selo. Do versículo 2 em diante, esses selos começam a ser... a abertura do 7º selo, do versículo 2 em diante, começa a haver o desenrolar um pouco mais assim afunilado dos eventos, o desenrolar um pouco mais direto daquilo que vai acontecer e que é demonstrado assim no livro de Apocalipse. A gente vê no versículo 2 que João fala que viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dados 7 trombetas. Aí começa as 7 trombetas a serem tocadas. Aqui eu não vou entrar com vocês nos pormenores do que significa cada trombeta, do que é a primeira trombeta, do que é a segunda trombeta, ou a terceira trombeta, a quarta, por aí vai. Mas eu quero trabalhar com vocês como que o 7º selo foi aberto e logo em seguida a abertura do 7º selo deu assim o estopim para a primeira trombeta ser tocada. Então parece que há uma ideia aqui de eventos continuados que vão aumentando a intensidade. Isso é muito importante para a gente compreender o livro de Apocalipse. Por quê? Porque a gente não pode observar ele, do capítulo 4 em diante, como uma sequência exatamente linear. Não é por acaso que ele tem ciclos. É porque aqui, de alguma forma, é um segundo ciclo que é uma intensificação do primeiro. Então, a gente observa isso bem claro quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que no ressoar da última trombeta, ali no versículo 13 em diante, né? Que no ressoar da última trombeta vai ser quando Jesus voltará. Então, aqui a gente vê o ressoar da primeira trombeta, a partir do versículo 2 em diante. Então parece que quando a 7ª trombeta é tocada, Jesus volta. Quando a 7ª trombeta é tocada, Cristo retorna. Então não me parece que os eventos posteriores à 7ª trombeta, que eles são a continuidade, parece ser uma retomada do cenário para falar dos mesmos eventos, só que com uma linguagem diferenciada e muitas vezes com intensidade maior. Aqui isso se evidencia, a gente percebe que as trombetas elas são mais diretas. Quando a gente chega nos selos, é falado de falsidade, de falsa messianidade, é falado de fome, é falado de morte e várias coisas desse tipo. Aqui nas trombetas, há especificações de como as coisas acontecerão. Então parece que eventos estão acontecendo no final dos tempos e quando a primeira trombeta é tocada, a coisa fica mais complicada, a coisa fica mais, como posso dizer, fica mais difícil na Terra. Parece que é uma coisa, o 7º selo é aberto e dá início a uma série de eventos que tornam mais complicado o atual momento do que o momento anterior dos selos. Então entenda a trombeta dessa forma. Tá? Essas 6 trombetas iniciais, que vão aí do versículo 7 até o capítulo 9, versículo 21, que falam das primeiras 6 trombetas. Ou seja, eventos que vão acontecendo no final, que vão trazendo a intensidade maior. Eu não vou demorar muito nessa aula, eu quero que você entenda isso, tá bom? De que aqui o segundo ciclo é uma espécie de continuidade mais afunilada, mais direta, mais forte
daquilo que está acontecendo na abertura dos selos. Bom, outro ponto também que é colocado aqui no ciclo 2 é que Deus, de alguma forma, abre um parêntese para mostrar o cuidado que ele tem com João e com o seu povo. O cuidado para com João e cuidado para com o seu povo, enviando as duas testemunhas mártires. Aqui no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 11, fala de João, de maneira misteriosa, recebendo uma revelação dita pelos trovões, por 7 trovões. A gente não sabe qual é o conteúdo dessa fala. Deus não deixou João escrever o que os 7 trovões falaram. Então talvez os 7 trovões disseram, por exemplo, coisas que tirariam dúvidas nossas em relação à interpretação de Apocalipse no geral. Não teriam escolas de pensamento diferentes, mas a gente não sabe. Então aqui há um cuidado de Deus revelando a João coisas que só ele sabe. Um zelo de Deus, uma recompensa de Deus. Imagine você receber assim uma revelação de Deus. Entendo que hoje isso não é mais cabível, né? Foi aqui com João. Mas você recebendo assim uma revelação de Deus e que só você sabe. E essa revelação vem para a Bíblia, vem para a Escritura, mas só você sabe, ninguém mais sabe. Olha só que privilégio. Isso mostra apreço, cuidado, intimidade de Deus para com João, que era inclusive discípulo que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Né? No versículo 3 do capítulo 11, a gente vê as duas testemunhas mártires, que são duas figuras enigmáticas. Tá? A gente não sabe ao certo, como é que eu posso dizer, o real significado dessas duas testemunhas. Alguns entendem que são duas figuras proféticas que vão aparecer no final dos tempos para profetizar o retorno de Cristo, profetizar o reinado do Senhor. E essas duas testemunhas, para algumas escolas de pensamento, terão poderes miraculosos. Né? O próprio texto fala sobre isso. Ou se entende como uma representação do próprio povo de Deus, uma representação da própria Escritura. Bom, não há unanimidade nesse pensamento. Eu particularmente acredito que é uma figura representativa. São figuras representativas daquilo que Deus faz através da sua igreja, testemunhando, né, do seu amor e da sua graça. E a morte deles justamente diz respeito assim à perseguição que irá ser levantada no final dos tempos contra o povo de Deus. A sua ressurreição, justamente a vitória dada a esse povo e a sua ascensão ao céu. Mas claro que isso aqui é uma ideia que eu defendo. Não há unanimidade nessa questão das duas testemunhas mártires, tá certo? Bom, no ciclo 2 ainda, do capítulo 11, versículo 15 ao 19, é mostrado pra gente a 7ª trombeta. Então Deus, revelando para João, abre uma espécie de parênteses falando da ideia dos 7 trovões, João comendo um livrinho, né, recebendo essa revelação, depois uma ordem para medir o santuário, depois fala das duas testemunhas mártires e por fim termina com a abertura da 7ª trombeta, que eu quero ler com vocês aqui agora esse conteúdo. Diz assim, a partir do versículo 15 do capítulo 11. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Observe que um detalhe importantíssimo. Lembra que eu falei com vocês que Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, fala que a trombeta foi tocada. Jesus veio em glória, os santos serão arrebatados, os mortos ressuscitarão. Na verdade, na ordem, os mortos ressuscitarão, depois os santos serão arrebatados, né? Na ordem dos eventos que o texto coloca lá. Então você percebe que a última trombeta é tocada e Jesus volta. Aqui, no toque da última trombeta, há uma voz que diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A ideia aqui, gente, é de Jesus voltando. Então, há uma junção entre aquilo que Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, e aquilo que agora João recebe. Percebam só como que as coisas se encaixam. Então, aqui a última trombeta não vai ter uma continuidade, que parece que é uma série de ciclos. É a junção do ciclo 1 e do ciclo 2, que eles se fundem e eles se encerram aqui no toque da última trombeta. Vamos continuar rapidamente no texto aqui também. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras,
porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar, ou seja, a ideia de completude, de consumação. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, ou seja, julgamento, olha só, final dos tempos. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, julgamento final, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Observe que aqui a fala de galardão, aqui fala de recompensa para os santos. E o versículo 19 diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ou seja, o cenário aqui, gente, é de retorno de Jesus. O ciclo 1 e o ciclo 2, eles se fundem de certa maneira para mostrarem, gente, como que Jesus termina aqui no ciclo 2 voltando o toque da última trombeta. Não há, assim, no capítulo 12, uma continuidade do capítulo 11. É o encerramento de um ciclo, que é o ciclo 2, e início de uma nova roupagem na mesma narrativa. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Apocalipse é um conjunto de ciclos trazendo uma única mensagem central. Deus cuida do seu povo, haverá dificuldades terríveis, lutas, mas Deus continua cuidando desse povo. E no final voltará para dar a recompensa e punir os ímpios. Queridos, espero que você tenha aprendido e nós voltamos assim na nossa próxima aula.